Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e hoje venho falar aqui de um jogo que até me está a dar alguns calafrios, porque é um bocado arriscado falar de um jogo deste nível de complexidade com tantas coisas, embora nem sequer seja o mais complexo da sua gama, da sua família. E hoje vou falar aqui do Pax Pamir. Já tive a oportunidade de jogar várias vezes a várias contagens de jogadores, de cometer muitos erros nas regras, espero não cometer muitos na explicação que se segue, mas vamos então tentar ver como é que se joga primeiro Pax Pamir e depois voltamos aqui para falar sobre isso. A nível de configuração, o jogo não tem muita coisa, temos de pôr os tabuleiros, cada jogador põe os seus cilindros no a sua área de jogo, que vai delimitar aqui a sua corte, recebe 4 moedas e de notar que aqui as moedas no jogo vai ser difícil entrar em moedas novas. Normalmente é uma economia fechada, apenas algumas cartas permitem entrar moedas novas, mas se as cartas saírem de jogo elas também vão sair. Portanto, basicamente isto vai ser a quantidade de moedas que existem é igual à quantidade de jogadores em jogo. Depois o que tem de configuração inicial são basicamente as cartas e aqui nada melhor que o próprio livro de regras para demonstrar isso. Está aqui este esquema que nos ajuda a perceber como é que temos que fazer. Então temos aqui este baralho, que são basicamente as cartas todas de jogo. Depois temos aqui os eventos ditos normais e os eventos de confirmação de dominação, que é aquilo onde vamos obter os pontos de vitória. E basicamente é isto que está aqui. Portanto, são 5 cartas mais a quantidade de jogadores destas, no monte. Depois o monte também é meio igual, com 2 eventos normais. E depois passa a ser um evento e mais um pontuador, uma carta de controle de domínio. Fazemos os vários montinhos de maneira a que estas fiquem por cima, o que significa que não vamos ter eventos no primeiro baralho, no primeiro conjunto de cartas, consoante o número de jogadores. Pode chegar, por exemplo, se jogarem a 5, isto serão 10 cartas. Portanto, isto vai garantir que vão haver eventos e depois os pontuadores acontecem mais para o final do jogo, embora não saibamos onde vai ser, porque cada montinho destes é baralhado e colocado um por cima do outro. Vamos então aqui simular uma abertura de mercado. Nunca vamos ter estas cartas todas, é apenas uma pequena fração que vai entrar em jogo, daí o jogo ter-se bastante rejogabilidade. Então vamos lá explicar como é que isto se joga. Basicamente é um jogo que entra aqui na série Pax, poderia ser aqui um jogo de guerra, embora seja aqui um híbrido, é mais um jogo político, propriamente um jogo de guerra. Se nós olharmos aqui para os tabuleiros individuais, cada jogador tem uma coisa destas, isto acaba por nos ajudar bastante. No nosso turno, supostamente isto não temos assim tantas opções quanto isso. São apenas 2 ações. E nós podemos fazer as 2 ações que são as básicas, que é comprar ou jogar uma carta. No entanto, se nós tivermos cartas que tenham habilidades, podemos gastar uma das nossas ações a ativar uma dessa habilidade, a não ser que aquilo que for o suite, vamos chamar de suite que é no original, que é o estado político do momento, que pode ter estes 4 estados, ou seja, este governo, este associado aos espiões, este de produção económica e este de guerra, as ações das cartas com esse tipo não vão custar, lá está, ações, não vai contar para estas 2 que podemos fazer por turno, mas eu já explico isso de seguida. E basicamente é isto, podemos comprar cartas, jogar cartas e ativar ações para tentar fazer o máximo de pontos de vitória. Como é que se fazem pontos de vitória? Estão associados a estas cartas. Elas vão estar ali e elas vão eventualmente sair. Quando saem, imaginemos que elas saem aqui, que tinha saído. Isto quer dizer que a partir de agora, qualquer jogador pode comprar esta carta e fazer uma fase de pontuação. Ou então, à medida que as cartas vão sendo compradas, elas vão avançando. Por exemplo, se alguém comprasse esta carta, no final do turno isto avançava. Portanto, aqui o pontuador ia ficar perto do fim. Quando ele chegar à última etapa a 0, ele automaticamente, tal como todos os outros eventos, acontecem. No caso destes eventos, tem aqui uma ação se for descartada e uma ação se for comprada. Normalmente a de cima é penalizadora ou muda um estado de jogo e a de baixo favorece quem comprou a carta e é exatamente a mesma coisa, chegam ao fim, se estiverem no fim aqui, eles automaticamente acontecem, ao contrário das outras cartas que se chegarem aqui a esta parte, simplesmente ficam lá. Neste caso, nós vamos ter no máximo 4 cartas destas em jogo, o que significa que no máximo vão haver 4 pontuadores. No entanto, se em algum momento entrasse um outro pontuador, eles resolviam automaticamente, ou seja, reduzindo a quantidade de pontuadores durante o jogo.
e o pontuador final é a dobrar. Então, e como é que funcionam estes pontuadores? Vamos ver aqui, só para terem uma noção inicial, como é esta noção no início. Podem acontecer duas coisas. Quando acontece aqui esta fase de controle de ver se existe domínio ou não no tabuleiro, que é aquela área territorial. Se nenhuma fação, que são estas três, tiver mais 4 pecinhas destas em jogo que a outra, por exemplo, imaginem que estava qualquer coisa assim deste género. Isto tinha saído. E aqui os amarelos, que seriam os russos, tinham 4 que o segundo. Ou seja, 4 do que uma qualquer das outras. Então, isto seria um sucesso aqui. O que quer dizer que o jogador que tivesse mais influência nessa fação iria ganhar 5 pontos, o segundo 3, o outro 1. Se isto não acontecesse, por exemplo, eu estava a estar aqui isto, já não havia nenhuma fação que tivesse mais do que a outra, portanto íamos simplesmente contar a quantidade de cilindros em jogo e então o jogador com mais cilindros ia ganhar 3 pontos e o jogador a seguir 1 ponto. Então é assim que se ganha mais ou menos o jogo, só para termos uma noção. E se em algum momento algum jogador, e se tal como o domínio aqui das fações, se algum jogador tiver mais 4 pontos que outro jogador, o jogo automaticamente acaba. Ou então acaba quando saírem as 4 cartas de dominância. Mas qual é o contexto aqui do jogo? Nós estamos no Afeganistão no século XIX e estão aqui várias potências que querem controlar o território. E temos os russos, os britânicos e os próprios afegãos. E nós somos tribos que estamos a tentar beneficiar deste conflito político e militar. Portanto, vamos tentar fazer pontos daquilo que for a maneira que nos for mais conveniente. Para isso, temos que declarar nosso apoio formal. Portanto, temos aqui este discozinho que no início do jogo vamos determinar qual é, em ordem inversa à ordem de jogo. Portanto, em ordem inversa, os jogadores vão começar a escolher aqui que fação é que querem e depois em ordem de turno começam a jogar, que consiste em comprar cartas e jogar cartas e as outras ações. Isto significa que nós podemos escolher uma das três e quando, no caso de numa fase de dominância existir um país que esteja a controlar mais do que os outros, nós, se formos, imaginem que fossem os britânicos, nós seríamos apoiantes dos britânicos, portanto estávamos candidatos a poder pontuar por aquela fação, mas depois teríamos de ter o máximo de influência possível dentro dos próprios britânicos e eu depois faço o resumo disso no final. Então vamos explicar aqui algumas cartas. As cartas têm sempre aqui a mesma estrutura. Portanto, tem sempre aqui o tipo de carta que é. Isto para nós sabermos se as nossas ações, que são estas coisas que estão aqui em baixo, podem ser ou não influenciadas ali pelos papéis que estão políticos em jogo, ok? Portanto, esta era uma carta militar. E as cartas, o custo delas é sempre o custo da coluna onde estão. Portanto, se eu quisesse adquirir esta carta, teria de pagar 1, 2 moedas, lá está, custa 2, punha moedas anteriormente e levava a carta. Tal como se eu fosse comprar depois, sendo que nunca posso comprar as cartas com moedas que eu coloquei anteriormente, porque temos duas ações, eu podia comprar esta e depois esta, não era válido, teria de fazer ao contrário, porque quando um jogador compra uma carta com uma moeda, fica com uma moeda. Se eu estivesse a fazer isto, estava a receber a minha própria moeda de volta e isso não é possível. Portanto, eu poderia ficar com esta carta e esta carta ficava na minha mão. Portanto, teria gasto uma ação, a outra ação poderia ser jogá-la. E ainda bem que é esta. Imaginem que eu tinha escolhido ser afegão de início. Consigo olhar para isso e depois pode ser uma decisão que eu tomo. Então, eu jogava esta carta. É uma carta que está relacionada com o poder político, com o roxo ali, mas faz estas coisas. Significa que é uma carta desta localização, Herat, que é uma localização no território. Todas as cartas estão associadas a um local. E depois, aqui, é o efeito que faz quando ela entra em jogo. Quando ela entra em jogo, entra na minha corte, tenho que a pôr aqui em cima, e o sítio onde eu coloco cartas lado a lado, sendo que tenho que fazer uma linha, é muito importante. Então diz-me ali que eu tenho direito a colocar uma tribo em Herat. E as tribos são muito importantes porque é aquilo que nos permite controlar regiões. Portanto, já tenho uma peça em jogo, estão a ver? Se fosse acabar o jogo agora e eu fosse o único que tivesse uma peça em jogo, eu ia ganhar o máximo de pontos se nenhuma fação tivesse a controlar
o território. Portanto, isto é muito útil. E depois, estava aqui também o símbolo, o estado político muda. Portanto, mudou aqui para o sistema económico. E esta carta entrou em jogo e é uma carta de fação, ou seja, ele é um afegão. Como, por exemplo, está aqui um russo e está aqui um britânico. Eu, quando jogo uma carta de fação de um tipo, mudo automaticamente para aquela fação. Como já era afegão, não havia alteração. E fica em jogo. Portanto, já teria gasto as minhas duas ações. É muito normal eu, por exemplo, num turno, eu poder comprar 2 cartas, guardá-las e depois jogar noutra altura, ou nem sequer comprar ou nem sequer jogar cartas e simplesmente ativar ações. Tudo isso é possível. Portanto, estou a ver, da economia de jogo eu tinha 4 moedas, fiquei sem 2 e elas ficaram na mesma na economia de jogo para outros jogadores poderem usar no final do turno e isto seria ajustado. E basicamente os jogadores vão fazer quase sempre isto. Mas vamos explicar agora mais outro tipo de cartas. Por exemplo, se eu jogasse esta, estão a ver? É no Punjab e diz-me que no Punjab vão entrar 2 exércitos. Eu ia então aqui a esta caixinha, ia buscar 2 exércitos afegãos, sendo que estas peças são tanto para exércitos como para infraestruturas, colocava-os ao alto e ao alto eles são exércitos. Portanto, são 2 exércitos afegãos. Coloquei, não tem aqui cor, portanto eu coloco sempre da facção que eu estou a apoiar. Portanto, 2 exércitos afegãos, a carta entrava em jogo e depois tinha também aqui as habilidades que eu passo depois a explicar. Que tipo de habilidades existem mais? Vamos ver aqui outras. Outro exemplo, esta já é uma carta de apoiante de russos. Quando entra em jogo, estão aqui umas pecinhas em cima de cartas, isto simboliza cartas. Quer dizer, quando eu jogasse isto, é uma carta de Transcáspia, eu poderia pegar em 2 espiões, portanto as mesmas peças servem para diferentes coisas consoante o sítio onde estão em jogo. Por exemplo, no tabuleiro são tribos, em cima das cartas são espiões. Se eu jogasse esta carta, imaginem que eu jogava esta carta, como era russo, tinha de passar automaticamente para russo e perdia a minha carta desta fação. Eu não posso ter apoiantes diretos das várias fações em jogo. Esta ficava porque é neutra. Portanto, em Transcáspia, eu poderia pôr 2 espiões. Como não existe mais nenhuma carta de Transcáspia, os 2 espiões entravam nesta própria carta, que é a única dessa região. Mas se outros jogadores as tivessem, eu podia colocá-los diretamente lá e os espiões têm bastante poder no jogo, para além de nos libertarem peças, para o caso de não existir nenhuma controle de domínio de nenhuma das 3 fações. Vamos ver o jogador que tem mais peças em jogo e isto, portanto, é importante. Outro tipo de ações, está aqui o caso desta, que é também algo diferente. Estão a ver ali a mesma peça deitada, é uma infraestrutura. Eu ia jogar esta. Neste caso eu já era russo, portanto, no Punjab ia entrar uma infraestrutura que eu podia escolher uma ligação a uma região de Kandahar ou de Cabul, a partir de Punjab. Ia por Cabul, por exemplo. Também me punha um espião em Punjab e aí eu já o podia colocar ali, porque existe outra carta de Punjab. E depois também tem este símbolo, o que quer dizer que, quando isto acontece, entram 2 moedas em jogo para o meu tesouro. No entanto, se esta carta alguma vez sair de jogo, eu vou perder essas 2 moedas. Portanto, é mesmo uma economia fechada. A nível de ações destas cartas está tudo explicado, portanto, o que é que pode acontecer? Tropas, infraestruturas, dinheiro entrar em jogo, tribos, espiões e mudar o sistema político. Não está aqui nenhuma, mas, por exemplo, se eu jogasse esta, mudava aqui o sistema político. Mas vamos jogar aqui uma com tribos. Se eu jogasse esta carta, na Pérsia, iam entrar 2 tribos minhas. Okay? E ia mudar isto para o azul dos espiões. Neste momento eu tenho 2 tribos na Pérsia, mas se, sendo eu russo, se por outro motivo qualquer tivesse entrado lá tropas, eu passava a controlar a região, porque tinha as minhas tribos, estava em maioria, nenhum jogador tinha mais tribos que eu, e tinha exércitos que são peças de controlo, chamadas no jogo. Portanto, eu ia ganhar esta pecinha, de controle da Pérsia. O que é que isto quer dizer? Agora, sempre que algum jogador quisesse jogar uma carta da Pérsia,
teria que me pagar uma moeda por cada tribo que eu tenho. Sendo que isto pode ser negociado. Eu posso dispensar a um jogador de pagar isso, mas se eu quiser, ele tem de pagar esse valor. No entanto, se por algum motivo, se existir, por exemplo, um ataque, e no ataque me removerem, por exemplo, ou as peças dominantes, se me removerem estas duas peças, eu perco o controle. Okay? Não tenho peças de controle em região, só tenho as minhas tribos. Mas se me removerem as tribos, eu perco a própria carta. Okay? Há uma associação. Essas são as únicas associações que há entre peças no tabuleiro e cartas, são estas cartas de governo. Portanto, eu perderia a região, tal como se algum espião me matasse a carta, eu também poderia perder as tribos aqui do território, se tivesse só uma destas, claro. Há uma ligação direta entre as duas coisas. Porque faltam agora explicar as ações das cartas. E aí vai ser mais fácil perceber como é que algumas destas coisas podem acontecer. De notar que a minha corte, isto chama-se a corte, o que está em jogo, tem um limite. E o limite dela é 3, mais a quantidade de estrelas que eu tiver aqui de cartas políticas. Portanto, neste momento seria 3 mais 1, 2. Podia ter 5, ainda estou legal. Se no final do meu turno eu não tiver cartas a mais, tenho que descartar. E estão a ver, quando as cartas entram em jogo, eu tenho de escolher se ponho de um lado ou do outro. O que vai ter impacto aqui no caso dos espiões, porque os espiões vão se poder movimentar. O mesmo para o número de cartas da mão. Eu tenho até 2 cartas da mão, mais o número de estrelas que tiver aqui azuis associadas a isso. Portanto, neste momento eu poderia ter até 4. Isto devia ter tudo abastecido, isto abastece sempre no final do turno, e é isso que faz avançar o baralho, surgir os eventos e os próprios pontuadores. As cartas entram sempre por aqui. Agora vamos explicar as ações. Existem aqui várias ações possíveis dentro das próprias cartas, e é isso que nos vai dar mais interatividade. Por exemplo, esta aqui. Esta carta tem a ação de movimento, portanto, eu no meu turno, como uma das minhas 2 ações, posso ativar uma carta e cada carta só pode ser ativada para uma ação. Portanto, mesmo tendo 2 ações, eu não podia fazer as 2, tinha que escolher uma de cada carta. Eu podia, por exemplo, mover. Tem uma bandeira que significa que eu poderia mover 1. Portanto, se eu fosse aqui, imaginemos que eu era russo, não é? Estava, sei lá, aqui, podia fazer um movimento. Se tivesse uma estrada, tem que ter estrada, senão não consigo movimentar, eu podia me movimentar para ali. Com outra opção, taxar. Eu posso ganhar estas moedas. É só uma, portanto eu só ganho uma moeda. Se eu controlar uma região, neste caso, por exemplo, eu controlava a Pérsia. Se imaginar que eu tinha isto, se isto estivesse assim, eu estava a controlar a Pérsia, eu poderia ir buscar uma moeda a um jogador que tivesse uma carta da Pérsia, diretamente do seu tesouro. No entanto, ele podia se proteger se tivesse aqui estas cartas económicas. Por cada estrela que ele tiver destas, ele pode guardar até uma moeda dessas. Portanto, se eu tivesse, por exemplo, só uma moeda e tenho uma estrela, nenhum jogador me poderia tirar isto. Mas se eu tivesse assim, uma taxação de 1, ele já me podia tirar uma das moedas porque apenas uma estava protegida. Portanto, nós podemos taxar, mas se não existirem moedas, se os outros jogadores não tiverem moedas, ou se não existirem províncias associadas a ele, ou se nós não controlarmos, podemos ir buscar moedas aqui do mercado, lá está, a economia fechada. A outra opção é o ataque. E o ataque é também relativamente simples. Vamos imaginar que isto estava assim. Eu gastava a minha ação e, como é só aqui uma explosão, é só um ataque. Eu poderia, vamos imaginar que isto estava assim, tinha aqui também um espião do adversário nesta minha carta. Eu poderia atacar várias coisas. Posso atacar espiões. Portanto, tinha aqui um espião, podia derrotar este. Tenho um ataque, é possível fazer isto, dá para derrotar um. Podia, com uma tropa minha, sendo eu agora russo, eu podia destruir este afegão, está no meu território, está em combate. Ou vencedor. Existe o requisito de ter que ter pelo menos uma tropa igual à quantidade. Existe o requisito de ter que ter esse número de tropas. Por exemplo, se eu quero destruir uma unidade, tem que ter uma tropa e tem que ter pelo menos um ataque e tem que haver lá uma tropa em jogo. Portanto, eu nunca conseguiria destruir 2 unidades, porque só tenho uma exército e só tenho uma explosão. Portanto, teria de ter, por exemplo, 2 exércitos e 2 explosões se eu quisesse fazer isso com uma mesma ação. Mas isto seria suficiente para então destruir este exército e eu também poderia atacar as próprias tribos.
o que é muito importante, como vimos, para destruir cartas também dos territórios e para acabar com os controles políticos de cada território. Portanto, temos estas 3 opções e assim já cobrimos quase todas. Depois existe também, vamos ver aqui esta, que é o assassinato. Podemos ativar isto, pagamos 2 moedas e podemos destruir uma carta onde tivermos um espião nosso em cima. Portanto, o jogador azul poderia-me destruir esta carta porque tinha aqui o espião azul dele, o meu não conseguia fazer nada e isto desaparecia, isto voltava para mim e isto para o outro jogador. Quanto a movimentos, agora importa voltar a isto, já perceberam o que é que os espiões podem fazer. Os movimentos também podem ser os espiões a moverem-se entre cartas e depois começamos a ir para as cartas dos adversários nas suas cortes, sendo que cada bandeira é um movimento, tal como o movimento aqui é também um movimento entre cartas adjacentes. De notar que quando existem espiões adversários nas nossas cartas, se eu quisesse usar esta habilidade, que neste caso era 2 ataques, eu teria de lhe dar uma moeda, ou seja, uma moeda por espião, desde que ele tenha mais espiões que eu na minha própria carta, significa que ele estava a ser chantageado, mas nós podemos controlar isso pondo mais espiões ou então destruindo o espião dele. E claro que ele pode também aceitar não receber pagamentos se isso for negociado. Por fim, existem mais 2 habilidades, são estas. Aqui os presentes. Os presentes é uma habilidade que nós gastamos a quantidade de dinheiro que está aqui. Portanto, um presente do primeiro custa 2, 4, 6. Pegamos na peça, se gastar 2, e coloco aqui. Ok? Para que é que isto serve? Se existir o tal sucesso no domínio de uma das fações, nós vamos ter que ver qual é que é o jogador que está mais bem visto, nessa fação. E o que é que conta para isso? Contam as personagens que nós temos leais a essa fação, temos ali os presentes que temos aqui e depois também alguns assassinatos. Por exemplo, se eu, vamos ver aqui uma ao baralho, se eu por algum motivo tivesse conseguido assassinar esta carta do outro jogador, estão a ver ali em baixo tem um símbolo, ela entrava-me aqui como mais alguma coisa que me daria simpatia perante os russos. Portanto, isto também é uma opção. No entanto, se eu assassino uma carta que tem este símbolo, estão a ver aqui está uma... Se o outro jogador não tivesse, por exemplo, a fação dos afegãos, mas me assassinasse esta carta e quisesse reclamar isto como presente, isto ia para baixo do disco dele e ele automaticamente passava a ser britânico. Portanto, também isto é outra possibilidade para mudar de fação. Isto nos assassinatos. Portanto, quando surgem os controlos, as cartas de controle vermelhas, se alguma das 3 fações estiver a dominar, eu vou ver quem tem mais destas coisas e é esse jogador que vai ganhar o máximo de pontuação, que pode ser 5 pontos de vitória, o que pode ser muito e pode desencadear quase a vitória no próprio jogo. Por fim, existe esta outra opção que consiste em pagar 2, 4 ou 6 moedas para fazer 1, 2 ou 3 unidades, sendo que aqui as unidades são unidades militares colocadas ao alto ou unidades de infraestruturas para ligar as regiões colocadas ao lado. Sendo que estas só podemos colocar em regiões que nós próprios controlemos politicamente. Mais alguns pormenores que faltam explicar. Quando, por exemplo, acontece uma fase de chamado Dominance Check, a verificação do domínio, se não existir nenhuma fação a controlar, vemos quem tem mais discos, marcamos os pontos. No entanto, se alguma das fações estiver a controlar, marcamos também os pontos correspondentes, vamos ver quem é que tem mais influência sobre cada um deles, e as peças todas que estão em jogo são removidas, estas de exércitos, portanto o jogo quase que reinicia, e isto é uma forma de limpar o tabuleiro, se bem que ele pode ficar muito cheio ou não, consoante o jogo se desenrola. De notar que quando gastamos moedas, por exemplo, para fazer estas ações, as moedas vêm para aqui, daqui para aqui, vão avançando. E quando as cartas avançam, por exemplo, para ajustar, elas levam as moedas que têm consigo. Sendo que, se chegarem aqui ao fim, as moedas não saem de jogo, portanto ficam sempre e acumulam nas cartas finais, por exemplo, quando estão em cima de eventos, isso pode acontecer, porque a economia é fechada e estas moedas vão ficar sempre em jogo. Só para ver aqui no final, se precisarmos desempatar aqui a pontuação final do último score, que o último score, a última pontuação é a dobrar, vamos ver qual é o jogador que tem mais
peças militares, e de notar que também quando aqui o sistema político em jogo entra aqui no militar, custou o dobro pagar as cartas. Portanto, tudo isto também pode influenciar o resultado do jogo. Se, também já falei disso, se algum jogador controlar uma região, nós temos que lhe pagar pela quantidade de tribos que ele tiver, e penso que, do modo geral, está tudo explicado assim por alto, sendo que também há aqui algumas cartas, vamos ver aqui um exemplo, que tem aqui algumas habilidades passivas que não sempre ativadas. Neste caso, os nossos soldados moviam-se sem necessidade de infraestruturas. Portanto, há aqui algumas habilidades destas passivas que estão sempre ativas também. Quando nós usamos uma habilidade de uma carta, por exemplo, o caso desta, quando aqui o símbolo, o suite, ou o naipe, podemos chamar assim, coincide com o naipe do sistema político em causa, as ações não contam para o nosso limite das 2 ações, o que significa que isto conta como uma ação bónus, ainda que só possamos fazer uma por carta na mesma. E no próprio turno, imaginemos que estava neste, eu fazia a minha ação gratuita, por algum motivo isto mudava para este estado político, então esta carta, por exemplo, se ela estivesse em jogo, eu teria direito também a uma das ações gratuitas. Portanto, isto pode acontecer no próprio turno dos jogadores. Quando se diz gratuita, não é que não custe recursos. Por exemplo, aqui a construção custava os recursos na mesma. Gratuita simplesmente não conta para o nosso limite de ações, as 2 ações que podemos fazer por turno. Notar que os pontos vão sendo avançados aqui, e isto também serve para vermos as distâncias entre pontuadores, tal como este sistema de organização das peças serve para ver facilmente se alguma facção está a dominar uma outra, porque isto pode ficar com muitas peças e ser difícil de ver. Existe também uma alternativa, por exemplo, os jogadores podem jogar com a mão aberta em baixo, é uma variante, podem jogar com ela escondida ou com a mão aberta para haver a informação perfeita no jogo. Perfeita daquilo que os jogadores têm, porque nunca sabemos o que é que vai sair, nem quando vão sair, por exemplo, os pontuadores. Então, do ponto de vista da montagem, não é que o jogo seja difícil de montar. Tem é de fazer aquela separação daqueles montes com os eventos e com as cartas de contagem, de pontuação, de verificação de domínio. Basicamente essa é a parte supostamente mais complicada da montagem. Desde que façam isso, o jogo está praticamente pronto para começar a jogar. A nível dos componentes, estamos a falar de uma edição de luxo do jogo. Isto é a segunda edição do jogo, a primeira não era assim, embora eu nunca vi a primeira, vi só algumas imagens assim muito rápidas, não tenho bem noção, mas tenho total noção que esta versão é fantástica. Os componentes são maravilhosos, as cartas muito bem feitas, muito bem ilustradas, até o verso das cartas é lindíssimo, a caixa, tudo é bonito, foram buscar estéticas daquele período e daquela região, portanto está fantástico. Os próprios componentes em madeira, o mapa do território, um tapete, tal como faziam os senhores da guerra, pôr o tapete e pôr as pedrinhas com as peças, para eles terem noção do que é que estava a acontecer no ambiente geopolítico. Essas coisas, eu acho que isso está muito, muito, muito bem feito. E mesmo os próprios componentes em madeira, tudo muito bem cuidado, muito bem desenvolvido. Livro de regras. O livro de regras é muito, muito bom. Para um jogo que tem já um nível de complexidade, não que seja muito, muito, muito difícil, mas tem algumas exceções. E realmente o problema destes jogos são as exceções. Portanto, ele tem estado bem estruturado para que nós consigamos assimilar todas as pequenas exceções e coisas que acontecem durante o jogo. Mesmo assim, dá-me a ideia que houve aqui muita depuração para tornar o jogo mais fluido e não tão suscetível a essas tais exceções que são típicas destes jogos de simulação. A arte gráfica acho que está fantástica, acho que melhor que isto não seria possível, está mesmo muito, muito bom. É um jogo lindíssimo, é um jogo que eu mostro a alguém e as pessoas ficam espantadas logo com o jogo, e mesmo que não queiram saber nada do jogo, ficam fascinadas pela arte gráfica e o modo como o jogo está produzido nos seus componentes e ilustrações. E do ponto de vista das ilustrações, isso não atrapalha no próprio jogo. Só é difícil ler aqueles pequenos textos que algumas cartas têm, mas como são poucas, nós acabamos por fixar mais ou menos as habilidades principais, porque vamos perguntando aos outros jogadores e convém perceber realmente o que é que os outros têm, perguntando e interagindo. De resto, não há muito mais coisas para ler, o jogo é praticamente independente de texto. Temas e narrativas. Bem, isto é tudo temas e narrativas. Estamos a falar do conflito armado pelo domínio do Afeganistão no século XIX, e eu acho que isso, apesar de poder ser um sistema, mas é um sistema Pax, não é? De leilão de cartas, não é bem leilão, mas é de compra de cartas por preços que vão mudando,
que tem um próprio sistema que é um temporizador até de jogo, de cartas que nós colocamos no nosso território e simbolizam cortes. Apesar de tudo, eu acho que isto, que são cartas, não é? E peças num tabuleiro, podia ser uma coisa bastante abstrata, mas acaba por ser tematicamente muito forte pelas ações e os significados das coisas que damos. E pelos significados do próprio contexto, porque supostamente é um contexto de conflito militar e de caos político. E o jogo entra muito bem nisso, porque nós podemos mudar de lealdades, podemos mudar de aliados, podemos trocar, podemos ser totalmente destruídos numa parte do jogo e depois voltar, aproveitar alianças. O jogo permite-nos isto tudo, destruir as cartas dos outros, ser destruídos, interagir. Portanto, toda essa possibilidade de interagirmos com os outros jogadores, quer seja pelos combates no tabuleiro, pelos espiões que movemos nas cartas, todas essas coisas ajudam a construir um ambiente temático muito forte, de um ambiente em que era altamente instável, altamente punitivo, altamente violento, e onde tentamos também gerir uma certa economia de jogo. Do ponto de vista dos mecanismos, bem, que mecanismos é que nós temos aqui? Temos gestão de cartas na mão, embora isto não seja bem um mecanismo, mas temos um sistema de compra de cartas, que é progressivo, uma economia fechada, ou seja, as moedas que existem em jogo são as moedas que vão circular entre nós, portanto isto é um sistema económico que tem um mecanismo bastante próprio. Depois temos a colocação de peças no tabuleiro ou nas cartas, temos movimentações em padrão entre as cartas, ou seja, existe um círculo entre as cortes dos jogadores, que é um padrão de movimentos dos peões. Temos maiorias também, ou seja, controle de maiorias das peças, e depois temos também um sistema de combate por maiorias também, que está associado a cartas com poderes diferenciados. Portanto, assim, mais ou menos de um certo... Falando de um ponto de vista global, isto é um jogo que não entra bem nos mecanismos habituais dos Eurogames, porque não é um Eurogame. Não é também um jogo de guerra. É mais um jogo de simulação e intriga política, que tem alguns elementos que podem ser reconhecíveis para os Eurogamers, especialmente este sistema de compra de cartas, que nós já vimos, existe em muitos outros jogos de Eurogames, em que basicamente é um modo de atribuição de valor às cartas com um temporizador também. Portanto, isso também é o modo como as cartas aparecem na zona de mercado, é também um temporizador, para garantir que acaba passado um certo tempo, e tem também alguma imprevisibilidade no sistema de pontuação final, ou seja, as várias pontuações são duas condições que vêm dar interesse ao jogo, ou seja, é uma coisa ou outra, e o próprio modo como o jogo acaba, porque pode acabar rapidamente quando, por exemplo, quando estão em jogo duas cartas de controle de domínio. Portanto, isto também pode acabar rapidamente o jogo. Portanto, tem também esses mecanismos de incerteza no fim do jogo, embora tenha uma gama até onde é que o jogo pode acabar, mas nós não temos bem certeza em que sítio é que acaba, e isso vem trazer algum interesse, especialmente nestes jogos de intriga e de conflito e de interação entre jogadores, porque, e é o que acontece muito neste PAX, e nos PAXs todos, é saber aproveitar o momento para fazermos uma série de jogadas para ficarmos à frente e pontuar. Essa é algumas das coisas que nós vamos ver em praticamente todos os PAXs a acontecer, é saber aproveitar o timing, não é estar sempre na frente, estar sempre a dominar, não, é dominar num ponto específico em que seja favorável para pontuarmos e ganharmos o jogo. E isso lá está, é intriga política. Quanto à duração, o jogo pode ter uma duração bastante variável. Se jogarem entre jogadores que são bastante desiguais, eu diria que o jogo acaba num instantinho, até podem jogar em menos de 1 hora. Se estiverem a jogar com jogadores mais habituados, mais táticos, em que está tudo mais equilibrado, o jogo pode ir às 2 horas ou mais. Portanto, pode variar muito e por vezes pode não ter muito a ver com a quantidade de jogadores, embora quanto mais jogadores, mais tempo a fazer jogadas, mais paralisia de análise, mais tempo para a tomada de decisão, portanto, mas o jogo pode variar muito na quantidade de duração, porque pode acabar de várias maneiras. O jogo pode acabar logo quando algum jogador tem mais 4 pontos do que outro, do que o segundo, por exemplo, e isso de facto faz com que o jogo seja muito rápido, ou então por algum motivo, no modo como as cartas estão organizadas, os pontuadores de domínio podem estar feitos de tal modo e depois os dois últimos podem sair muito próximos e o jogo acaba também imediatamente sem ter todas as rondas que normalmente teria se a distribuição de cartas de domínio fosse mais equilibrada e se fosse jogada uma a uma. Quanto ao número de jogadores, o jogo a solo é interessante para treinar o jogo, porque estamos a lutar contra um
um mega senhor da guerra que tem imensas habilidades e um poder enorme. Pode servir para vocês explorarem e testarem regras, mas eu diria que o jogo joga mesmo bem de 3 a 5. Há quem diga que gosta muito de 4, porque é ali o equilíbrio. A 3 temos mais controle no jogo e a 5 é um bocado caótico. Eu já joguei a 5 e gostei do caos, porque o jogo é sobre caos. E, portanto, não me parece que isso se perca assim tanto, ou seja assim tão mau. Pode fazer alguma confusão a quem tenha aqui uma mentalidade mais de Eurogaming, que queira estar a controlar tudo, mas eu acho que estes jogos não são para isso. Estes jogos são mais para explorarmos e apreciarmos as mudanças rápidas e as coisas que vão acontecendo nas interações. Mesmo, aconteceu em alguns jogos, destruíram-me completamente, partiram-me tudo e eu achei imensa piada, porque aquilo resultou de uma dinâmica, teve interesse. E isso acabou por ser divertido na mesma, porque acabou por contar ali uma história narrativa daquilo que são os conflitos políticos, e na política como na realidade não há muitas certezas e há muitas coisas que são deixadas ao caos, como resultado do caos e de coisas que nós não controlamos. Portanto, eu acho que isso está bastante bem feito e eu gosto de jogar 4, 5 jogadores, para mim, quanto mais melhor neste jogo. Interações entre jogadores, é tudo, basicamente é tudo interações. Tanto interações de estratégias de alianças, podemos combinar jogadas com os outros jogadores, aliar, até podemos negociar os pagamentos, se for preciso, e vai acontecer momentos em que nós estamos, por exemplo, vários jogadores com a mesma facção estrangeira, e isto leva a que existam, obviamente, alianças, mas também pode haver mudanças rápidas de papéis e depois as alianças quebram-se e formam-se outras, e há aqui muita interação só para garantir o equilíbrio do sistema de jogo. Portanto, o sistema e o equilíbrio entre poder entre os jogadores é garantido pelos próprios jogadores. Depois existem imensas interações, porque se jogamos uma carta de uma província que é controlada por outra, temos que pagar, existe o domínio das tropas, existem os espiões, que podemos capturar as cartas dos outros que têm que nos pagar só para as usar, depois podemos matar os próprios cartas com os nossos espiões, os combates, os movimentos, existem imensas interações entre os jogadores. Isto é tudo sobre interações. Aqui está mais um jogo que combina tática e estratégia, se bem que vai ter que ter muita tática, porque as coisas vão mudando, tanto as cartas que vão aparecendo no mercado, como especialmente o estado do jogo. O estado do jogo pode mudar muito e vocês têm que tomar, no momento em que é a vossa vez de jogar, decisões rápidas, ou então até quando é o momento de jogar dos outros jogadores, negociar com eles coisas. Portanto, podem e devem ter uma estratégia global primeiro, para pensar como é que vão abordar o jogo, mas aquilo vai ter que ir mudando, porque vocês vão ter que se adaptar ao clima político de instabilidade. Portanto, isso é essencial neste jogo. Quanto à curva de aprendizagem, eu acho que depois de jogar uma vez percebe-se o jogo. Pode não se ser muito competente a jogar nas próximas vezes, porque existem muitas coisas para analisar e eu próprio já cometi erros absurdos, ao ponto de, por exemplo, uma jogada que um jogador tem num determinado momento pode dar a vitória ao outro, por uma coisa que não estamos a ver num pequeno detalhe. Portanto, isto vai fazer com que tenham que estar com muita atenção àquilo que estão a fazer, porque lá está, são tudo interações, há muitas interações. Aquilo que nós jogamos, as decisões que nós tomamos influenciam muito o jogo, o estado do jogo e o jogo dos outros próprios jogadores. Quanto à paralisia de análise, pode ter bastante, porque lá está, são muitas cartas para analisar, é o estado do jogo, são as cartas na mão, são as cartas na corte. Se os jogadores forem muito dados a paralisia de análise, vão ter, obviamente, neste jogo, e depois pode arrastar e tornar bastante desagradável até. Ou então também paralisia de análise nas negociações. Portanto, tem tudo isto que pode ser penoso. Quanto à rejogabilidade, é sempre diferente, porque as cartas nunca vão ser as mesmas, é um baralho imenso, dificilmente serão as mesmas. A ordem de pontuadores, ou seja, das cartas para ver quem tem os domínios, nunca são iguais. Para já nunca se pontua da mesma maneira, dificilmente são sempre as mesmas sequências, porque muda o estado do jogo. Depois os jogadores podem introduzir modos muito diferentes de jogar, mais agressivos ou não ao próprio jogo. Portanto, eu diria que tem elevadíssima rejogabilidade. Caminhos para a vitória. Bem, aqui não é que existam muitos caminhos para a vitória. Basicamente, o caminho para a vitória é vocês tentarem aproveitar os momentos. Não é propriamente um jogo em que estamos sempre a construir numa escala gradual de acumulação, não é isso, não, é aproveitar os momentos. Não é um jogo tipo salada de pontos em que vamos buscar pontos em todos os lados, com vários caminhos, não. É quando são os momentos de marcar pontos, sabemos aproveitar a oportunidade de marcar. Portanto, é mais um jogo tático, estratégico, que se aproxima mais dos jogos militares. Portanto, os caminhos para a vitória é o modo como nós conseguimos ter domínio num certo momento e aproveitar esse momento para pontuar. Não é propriamente
fazer um motor de produção em que se fizermos um motor diferente dá X pontos ou do outro dá outro, não é isto. É outro tipo de jogo diferente aqui. Do ponto de vista da inovação, eu diria que a inovação é conseguir simplificar o sistema PAX para uma coisa mais jogável, mais rápida e mais amigável para novos jogadores. Eu diria que isso é a principal inovação, porque estamos a falar de jogos de simulação, simulação política, simulação militar, embora a parte militar não seja muito desenvolvida, é mais a manipulação política, em que as tropas têm obviamente um papel a desempenhar, mas eu acho que aí é que está a inovação, numa altura em que se calhar não estão a chegar ao mercado maior de jogadores, porque isto é mesmo um jogo de nicho, um nicho dentro do nicho dos jogos de tabuleiro, mas eu diria que este é o jogo que faz a transição entre o nicho e aquilo que são os jogadores que jogam os jogos mais conhecidos, os Eurogames, e esses jogos mais populares, mais acessíveis nas lojas, mesmo os jogos de estilo americano, mas aqueles que são mais jogados por mais jogadores. Este é o jogo que faz a transição e eu diria que isso é a inovação, a transição entre os jogos mais populares e os jogos mais de nicho, estes jogos mais políticos e mais militares e mais de interações, que têm conflitos e fazem com que os jogadores tenham que ter poder de encaixe, porque vão obviamente ser atacados, vão ser destruídos e podem gerar frustração, coisa que os outros jogos tendem a evitar, mas eu diria que para quem quer entrar nesse novo mundo, nessas novas experiências, este é um bom jogo para fazer essa transição. Quanto ao preço, é um jogo caro. Apesar de eu ter conseguido comprar barato numa promoção de Kickstarter em conjunto, o jogo eu não sei quanto é que está agora, mas deve andar perto dos 80, 90 euros. Portanto, não é propriamente um jogo barato. E nem sei se existem jogos disponíveis para venda, se não estão disponíveis só usados. Não sei se não estará já esgotado até. Portanto, é sempre um jogo caro, lá está. É um jogo de nicho, já entra noutra gama, noutras classificações, jogos que não são provavelmente tão populares como outros, não são daqueles que nós vemos assim nas lojas, mesmo das lojas das especialidades, nem todas têm este tipo de jogos. Portanto, obviamente é um pouco mais caro. E pronto, fica aqui o meu tutorial e análise, as minhas reflexões sobre o Pax Pamir, este jogo já diferente, que tem que ter poder de encaixe, um jogo de conflito, um jogo que eu gostei bastante, não é um jogo para jogar todos os dias, todas as vezes, mas é um jogo que eu vou querer voltar muitas vezes, porque lá está, dá outras experiências, e são experiências muito interessantes, e de interação entre os jogadores, e quase que desfrutar de um jogo que se vai desenrolando e do caos que vai acontecendo à nossa volta, e nós, como jogadores, tentar tirar o maior proveito e partido disso. Então vai ficar à espera também das vossas opiniões e vamos falando. Vemo-nos por aí. Adeus!